Será que nós jovens que estamos prestes a fazer 30 anos não estamos aonde gostaríamos de estar? Será que a gente deveria ter uma casa? Ou a gente botaria fogo nela? Será que já era pra gente ter filhos? 2, 3, 4? Tá tudo bem a gente ser só pai de pet, viajar, morar em outro país, mudar de cidade, morar em outra cidade, fazer faculdade em outra cidade. O que na verdade a gente precisava ter feito até agora e o que na verdade não. Estamos com a meta de 2.000 inscritos, se inscreva para emergir. Começando o debate pelo filme que fez referência a Thumb, De Repente 30, uma menina que era adolescente, tinha um sonho de ser adulta, fez esse desejo no aniversário e acordou com 30 anos, com todos os problemas de 30 anos, todas as coisas boas e ruins. Aí eu tenho que fazer um parênteses de quem tinha 30 anos no passado, anos atrás, é diferente do de agora, de fato culturalmente é diferente. Quem já viu aqueles vídeos lá do Silvio Santos, das entrevistas, das pessoas falando que tinha 20 anos com cara de 50. Tem quantos anos? 23. Tem quantos anos? 19. Tem quantos anos, Francisco? 19. E o Antônio tem quantos anos? 30 anos de idade. Você tem quantos anos? Eu tenho 24. 30 anos. Só que aí eu queria entender se de fato a nossa geração está mais infantilizada, mais imatura, ou continuamos por essência a mesma coisa. E aí na minha visão o primeiro ponto que divide as pessoas que estão chegando perto dos 30, que eu acho que é o primeiro ponto para poder julgar, poder falar alguma coisa, é se a pessoa tem filhos ou não. Filhos, ela fica muito mais restrita, tem várias coisas que são justificáveis ela não fazer e ok, talvez o único ponto importante em questão aos filhos é ser presente. Eu sou seu pai. Mas tirando essa parte dos filhos, eu vou listar outros pontos, entender o que é obrigatório e o que não, que ainda dá tempo de fazer. E eu vou deixar bem claro que eu vou trazer uma visão específica, principalmente da classe C e também um pouco da classe B, que é uma realidade da qual eu cresci, então talvez outro tipo de realidade eu não entenda muito. O primeiro ponto interessante para a gente pensar em relação à faculdade é a minha geração foi a primeira a ter esse contato com a faculdade, da realidade que eu vivia na época, e vejo muitos amigos que também passaram por isso, de ser a primeira geração. Por incentivos de governo e tudo mais, nos anos 2010 em diante, teve um boom de pessoas entrando na universidade. As universidades também começaram a investir mais, as privadas, para ter mais alunos, então começou um incentivo muito grande que não era tão comum antes. E aí eu peguei essa fase desse incentivo da universidade, pensar que é importante e entrar nela, assim. Hoje eu já vejo que deu uma decaída, teve um pico muito alto e deu uma estabilizada um pouco mais para baixo. E aí eu fiz faculdade de cinema em outro estado, numa universidade federal, mas para essas áreas, principalmente cinema, jornalismo, publicidade, claro que para uma área tipo medicina você precisa fazer, mas para muitas áreas eu sinto que é um ensino um pouco defasado, um ensino um pouco antigo, então eu não colocaria como uma obrigatoriedade, assim. Você pode querer ser, você tem um sonho de ser cozinheiro e você faz uma jornada para ser cozinheiro sem depender de uma faculdade de gastronomia. Então eu acho que a sua profissão está muito mais no caminho que se quer seguir do que necessariamente passar por uma universidade, salvo raras exceções. Mas às vezes, que é o que eu vou falar mais à frente, a gente pode estar um pouco perdido e ser, por exemplo, Uber, e aí falta um sentido. Talvez a gente possa se identificar como algo que seja um pouco mais agradável pra gente. Eu tive muita sorte de ter esse incentivo da arte na adolescência, o que me fez querer fazer o cinema, que eu também já fazia antes de ir para a faculdade alguns filmes, mas eu sei que é sorte, nem todo mundo tem essa facilidade, conhece pontos que a gente se interessa dessa forma e não tem esse incentivo, e aí muitas vezes a gente até escolhe uma faculdade que a gente nem gosta. Então faculdade para mim, a gente tem que ter um interesse, não necessariamente amar, ser uma paixão, assim, mas ter um interesse e uma vontade de querer se aprofundar nisso. Mas uma realidade que aí esse eu acho negociável trabalhar. No, God! No, God, please, no! No! No!
Da realidade que eu convivo, é normal pessoas começarem a trabalhar com 18, 17, 16 anos em trabalhos terciários, e eu até apoio nessas idades iniciais da vida adulta trabalhar em diversas coisas para adquirir experiência, visão de mundo, entender como funcionam as coisas, para aí depois você talvez ir para uma área mais específica. Eu acho muito útil e válido você trabalhar em coisas gerais, tipo garçom, supermercado, etc. Mas é isso, você está chegando a 30 anos, nunca trabalhou na vida, até tentou estudar, mas não trabalhou, não faz nenhum sentido, assim. Aí sim eu vejo que é uma geração que está muito imatura, porque o trabalho hoje em dia é fundamental para o homem, então não tem como parte das experiências da vida estão relacionadas a trabalho. Eu particularmente trabalho com marketing, já trabalhei com cinema, já fui bartender, trabalhei na roça e muitos outros lugares. Se vocês se interessarem, quem sabe um dia eu posso contar mais em detalhes sobre esse trabalho. Então, o trabalho é essencial. Agora, cada vez vai ficando mais polêmico sobre a questão de você morar na casa dos seus pais. Eu acredito que existem exceções, por exemplo, ter pais, pessoa na família doente ou mais velhos, precisam de cuidados, mas minha visão, se você tem uma família extremamente saudável, eu acho muito válido você, não necessariamente se bateu 18 anos, você sai, mas se você tá perto dos 30, em algum momento você morar fora, assim, pode até ser na sua mesma cidade, daqui a pouco eu aprofundo sobre outra cidade, mas você morar fora, seja sozinho, seja com amigos, ou até numa república, que só é válido mais no começo da vida adulta, faz você evoluir muito e amadurecer bastante, assim, e também até você reconhecer você como seu eu, porque se você tá o tempo todo vivendo num quarto, o seu eu é aquele quarto, aí quando você tem uma casa, tem uma dinâmica ali, o seu eu se expande, assim como sua maturidade, sua visão de mundo e a forma que você se expressa, quem você é de fato, né? Então, salvo exceções, pelo menos morar fora, seja em qualquer lugar, é muito importante, mesmo que você saia, depois volte, depois saia de novo. Agora o bagulho vai ficando sério, a gente sair da cidade, isso aí exige um pouco mais de coragem, não é pra todo mundo, as pessoas têm uma estabilidade lá, porque por mais que você vai morar em outro lugar da cidade, você tá ali com pessoas de confiança, morar numa cidade que você não conhece ninguém, ou conhece poucas pessoas, você não conhece a dinâmica da cidade, é uma baita aventura, assim, é muito legal. Considero obrigatório, mas todo mundo tem essa oportunidade, seja por universidade, trabalho, ou mais difícil ainda, só por ter a coragem de tentar algo novo em uma cidade e que gosta da cidade ou porque quer essa experiência. Por exemplo, eu gosto de praia, meu sonho é ir pra praia, e aí eu decido ir morar em Salvador. Eu acho muito louvável essas visões e é muito importante. Aí o nível de experiência aumenta, a diversidade cultural aumenta. Eu já morei em algumas cidades, então eu falo isso com propriedade. Só que é um pouco diferente também, não é obrigatório, mas morar um tempo, nem que seja meses, fora do país é legal também quando você tem essa possibilidade. Aí você pode fazer intercâmbio, pode tentar trabalhar, que daí talvez é o mais dolorido, mas em questão de experiência de vida talvez seja o mais profundo. Ou você pode simplesmente ser um nômade digital e morar em outro país, porque morando em outro país você desenvolve a língua local, você descobre uma cultura completamente diferente. Eu conheço muita gente que não saiu do país, então eu lembro como se fosse ontem a primeira vez que eu saí do país e vi pessoas falando uma língua diferente, as placas, os comércios, todo com uma língua diferente, e vi o quanto rico é essa experiência. Então não só viajar, mas o ato de passar um tempo maior fora do país é uma experiência que você vai levar pro resto da vida, vai lembrar daqui 20, 30 anos, talvez você até fique nesse país e mude completamente seu destino, ou talvez você só for alguns meses e foi uma grande experiência. Então, se você não teve essa possibilidade de viajar, passar meses em outro local, e você tem essa possibilidade, não tem aqueles impedimentos iniciais que eu falei, como por exemplo filhos, aproveite que talvez seja o momento ideal você estar perto dos 30 anos. E por último, talvez o mais importante de você estar frustrado por estar chegando aos 30 anos e não estar satisfeito com a vida que você tá duas coisinhas. A primeira delas é o trabalho. Como eu disse, você não precisa da faculdade, mas às vezes se você tá perto dos 30 anos e você ainda tá num emprego que é aqueles empregos chatos, tipo caixa de supermercado, talvez realmente você esteja infeliz, talvez você esteja gostando de fazer hobbies, por exemplo, mas talvez nem um hobby. Então se você não tem um hobby e você tá num trabalho muito chato e o seu passatempo, sei lá, é ver TikTok, assim, realmente talvez você não esteja muito satisfeito. Só que ainda há tempo de repensar em hobbies ou repensar em profissões que você pode executar e testar. Eu, como sou um empreendedor, eu gosto muito do empreendedorismo, mas não necessariamente você precisa empreender. Eu sugiro que comprem produtos Ivone.
pode estar num trabalho e não necessariamente precisa ser um emprego fantástico, assim, pode ser médio, por exemplo, talvez trabalhar numa cafeteria, na minha visão, é mais agradável que você trabalhar num supermercado. Para você pode ser uma outra coisa, trabalhar em casa, tem vários empregos home office hoje, seja mais legal que você trabalhar num supermercado, que você trabalhar no Uber. Então, acredito que existem possibilidades, não que sejam super empregos que vão dar os super salários, mas pelo menos para ser um pouco mais agradável o dia. Ou você também tem a possibilidade de continuar nesse trabalho aí no dia normal, não se ocupar muito dele, ainda mais se ele te oferecer uma flexibilidade, por exemplo, final de semana, e escolher hobbies que você se identifique para preencher sua vida. Por exemplo, você tem um hobby de correr, aí você começa a correr todo dia. Você tem um hobby de jiu-jitsu, começa a fazer jiu-jitsu várias vezes por semana e se identificar. Quem sabe esse daí não se torna sua profissão daqui a anos. Então, às vezes, você pode colocar essa sua energia no hobby. Então, eu acharia legal ter ou pelo menos um trabalho que seja minimamente agradável ali, ou um hobby que você goste mesmo, assim, que você viva o hobby. E a outra coisa que está totalmente colado a isso é o financeiro, assim. Até fiquei sabendo com pessoas mais jovens que tá tendo até educação financeira no ensino médio, mas é bem ruim, assim, eles não ensinam nada direito. Na minha época nem pensava em ter isso, então a educação financeira no país é muito ruim, principalmente para a classe C, que tem uma ideia de sobrou um dinheirinho, é um momento de dar entrada no iPhone, é um momento de gastar esse dinheiro o mais rápido possível, então não tem para que nem guardar, nem que seja um mínimo de parcela ali possível. Então, se você chegou aos 30 anos sem nenhuma visão financeira, nem mínima que seja, talvez seja um momento de você repensar e começar a criar um plano. Não precisa ser um plano ousado, mas precisa ser um plano mínimo. Você tem um mínimo ali, nem que seja R$1.000 a começo guardado, só para eventuais problemas, por exemplo, um remédio, uma viagem que você tem que fazer, já dá uma segurança e já dá um respiro maior para você, para eventuais problemas e até para você viver um pouco melhor, assim. Então, ter essa organização financeira e você também não ficar viciado em ficar dependendo muito de cartão de crédito e dever muito a ele seja crucial para essa fase. Eu até considero como quase obrigatório isso. E por fim, você também não se viciar nessas coisas tipo tigrinho e tudo mais, porque isso é estrategicamente feito pra gente só perder dinheiro. Espero ter trazido alguns insights para você refletir, que esse era o objetivo do vídeo. Se você chegou até aqui, faça o favor de comentar abaixo a sua visão sobre isso, curte o vídeo para chegar a mais pessoas e se você não é inscrito, se inscreva para emergir.